Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu achei tão interessante falar sobre isso que eu resolvi transformar em uma live. E hoje nós vamos discorrer sobre esse tema maravilhoso que é o tema de março da Escola Mulher Majestosa, tá? A gente tá passando o mês de março todo falando sobre alinhamento. E o tema que eu escolhi foi alinhamento sim, ilusão não. Quantas semanas viraram? E eu estava em uma ilusão, achando que agora vai dar certo, essa semana vai dar certo. E nunca dava. Por quê? Porque eu não mudava o meu posicionamento. Hoje nós vamos falar 3 coisas muito importantes para que você consiga sair dessa ilusão, sabe? De achar que está alinhando a sua vida, mas na verdade você não está alinhando nada. Eu falei na última live passada, que está no YouTube, porque agora que eu estou retornando no Instagram, mas na última live passada eu falei bastante sobre isso. Eu falei, cadê aquele alinhamento que você fez na virada do ano? Ou seja, virou o ano, a gente costuma anotar certos projetos, a gente faz promessas, e cadê esse papelzinho? Esse papelzinho, alguns nem sabem mais onde está. Por quê? Porque já se perdeu. Isso serve para você, Rosângela? Então fica aí, que essa live vai ser bem objetiva. Geralmente a gente demorava aí 1 hora, mas essa vai ser bem objetiva. Foi uma live surpresa, inclusive. Algumas de repente não viram a tempo, mas depois elas vão assistir. Então vamos lá, ó. Você sente que de repente a sua vida não muda, mesmo começando toda semana, dizendo agora vai ser diferente. Essa live é para você. Assim como a Rosângela falou, essa live é para você. Porque hoje eu não vou falar sobre motivação. Eu não vou falar sobre motivação, porque a motivação ela passa. O problema é como que você faz depois que essa motivação passa. Porque a motivação é tão fácil. Você assiste um vídeo motivacional, você fica todo animado, você se motiva, mas e quando aquela motivação passa? Como é que você vai sustentar aquilo que você decidiu, aquilo que você se propôs a fazer? Sabe? Então hoje eu não quero falar de motivação, não. Quero falar de alinhamento. Então muitos estão vivendo na ilusão. Mas eu quero que hoje você descubra se você está vivendo na ilusão ou se você está realmente alinhando, construindo algo na sua vida. Tá? Tem muita gente achando que está mudando, mas na verdade só está repetindo os mesmos padrões, mas não sabem disso. Então eu quero, nessa introdução, falar para você o seguinte: quantas vezes você já começou a semana dizendo agora vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, mas os dias passam e no final tudo continua igual. Isso gera o quê? Frustração. Isso gera a decepção, talvez até consigo mesmo. Eu não estou conseguindo, eu não estou avançando. Porque, na verdade, não é falta de vontade sua. E nem muito menos falta de esforço. Talvez você pode pensar, preciso me esforçar um pouco mais. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com a minha capacidade de fazer tal coisa. Olha que interessante. Então, não é falta de esforço da sua parte e nem muito menos falta de capacidade. E nem muito menos falta de vontade. Talvez seja o desalinhamento na sua vida. Então, você mudou a semana, mas você não mudou a sua mente. Enquanto você não mudar a sua mente, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar nas suas decisões e você não mudou o seu posicionamento. Então, olha só, anota essa frase aí. Eu sempre falo isso nas lives, que é muito bom anotar, porque às vezes você tem que assistir a live toda de novo só para anotar. Então, já pega aí um caderninho e anota. O tema de hoje é alinhamento sim, ilusão não. E eu já quero deixar essa primeira frase, que é muito forte para você. Ilusão é achar que uma nova semana resolve o que uma nova mentalidade não resolveu. É forte, né? Ilusão é achar que uma nova semana vai resolver aquilo que uma nova mentalidade não resolveu. Então você não mudou a mentalidade, mas você acha que essa semana vai dar certo. Essa semana vai acontecer. Eu tenho um exemplo básico, né? Rosângela, nada? Muito obrigada pela ajuda. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Essa é a missão da Escola Mulher Majestosa. Transformar mentes e impactar vidas. Continue aí. Por exemplo, de repente você quer uma porta de emprego, mas não botou o currículo. Um exemplo básico. Você quer um emprego, mas você não botou um currículo. Só um exemplo básico, tá? Claro que a gente está falando de emoções, mas só estou te dando um exemplo. E para te ajudar a sair desse ciclo, eu quero te mostrar 3 pontos. Eu quero te mostrar 3 pontos, porque eu gosto muito de separar assim, sabe? Bem organizadinho, as minhas lives são bem organizadas, para você entender em tópicos, em passos, digamos, um método. Eu gosto sempre de entregar isso, sabe? 3 passos práticos ou um método para que você aplique na sua vida. Assim eu acho que funciona muito melhor, você tem uma clareza muito melhor. Então eu vou te falar 3 pontos, tá? Não é um método, eu vou te falar 3 pontos. Então hoje aqui é uma live talvez de consciência, que não foram alinhados, aí tá vendo várias mensagens aqui no meu WhatsApp, mas não vai dar para responder. Não vai dar para responder agora. É só clicar no link, né, que aí já cai aqui, enfim. Que às vezes a pessoa não consegue entrar, porque clica uma vez, aí vai para outras páginas do Instagram. Mas enfim. Então vamos lá. Que vão aí para você sair desse ciclo, para você não ficar presa nesse mesmo ciclo. Então o primeiro ponto aqui interessante é a clareza. Você precisa enxergar o que está desalinhado na sua vida. Tá? Você precisa enxergar. Você não está travada, você está apenas repetindo os padrões.
Então o problema pode não ser você, e sim você está dentro desse padrão. É até um tema importantíssimo para se falar. Tem muitas pessoas que desistem de si, desistem até da sua própria vida, porque acham que o problema está com elas. Mas a verdade é que é o padrão que ela está inserida. É o padrão. Talvez o ambiente, talvez as pessoas. É onde ela está inserida que pode estar fazendo com que ela fique andando em ciclos. Mas por achar que o problema é ela, as suas capacidades, né? Não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não estou dando conta. Boa noite, Nilda, tudo bem? Então, por achar que o problema é com ela, muitas pessoas acabam até tomando decisões drásticas. Então, o problema é que muitas mulheres não param para olhar para isso. Não param para olhar. Que, de repente, a questão pode estar no padrão que ela está repetindo. E aí, o que acontece? Começa a viver aí nesse automático. Viver no automático é uma das piores coisas que tem. Uma coisa é você ter uma rotina intencional. Outra coisa é você viver no automático. Viver por viver, sem saber nem o que você está construindo. Nossa, como que eu já vivi assim? Sem saber para onde eu estava indo, o que eu estava construindo, para onde eu estava indo, afinal, na minha vida. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu sou assim, eu acho que tudo é eu. Então, é isso aí, Rosângela. A gente está aqui, você está desenvolvendo, então, aqui a autoconsciência. E isso é muito bom. Eu sei que dói, mas é muito bom. Porque é o primeiro passo. É o passo aqui, ó, clareza. O primeiro passo que eu liberei é clareza. Você precisa enxergar o que está desalinhado. Então é isso, a clareza, a autoconsciência, ó. Então você fica no automático dizendo sim quando deveria dizer que não, se sobrecarregando, se anulando, vivendo cansada emocionalmente. Eu até relatei no grupo hoje, botei um áudio, eu sempre boto áudios lá curtos, e no áudio de hoje eu falei sobre uma pessoa que eu atendi, e ela falou para mim assim, eu falei essa semana que não, para uma pessoa que sempre me feria, sempre vivia nesses padrões que nós estamos falando. E aí toda semana que vinha a sessão, ela falava que seria uma semana diferente. E aí nunca era diferente, porque essa pessoa a procurava e ela sempre dizia que sim. Você ouviu o áudio? Legal, Rosângela. Então, ela sempre dizia que sim, recebendo essa pessoa novamente em sua vida. Só que chegou um dia, nós construímos, fomos construindo, e chegou um dia que ela simplesmente disse que não. Só que o mais interessante não foi ela ter dito não, porque ela já tinha dito não outras vezes, mas com a insistência da pessoa, ela cedeu. Só que dessa vez, eu falei, como é que você se sentiu falando que não? E ela falou simplesmente, dessa vez, Monique, foi diferente, porque eu disse não, querendo dizer não. Porque das outras vezes eu falava que não, mas queria dizer que sim. Então estava fragilizado e o que acontecia? Acabava cedendo com a insistência. Só que dessa vez eu disse não, querendo mesmo dizer não. Já chega, eu não quero mais. Então aquilo foi impactante ouvir. É por isso que dentro do processo terapêutico, eu sempre digo que as pessoas ali estão, né, nós estamos ali na câmera diante, e as pessoas entendem que estão ali aprendendo, crescendo, mas nós, aqui os terapeutas, saibam que a gente também aprende muito. E eu aprendi muito quando ela falou isso, olha que interessante, ela disse que não, querendo dizer que não dessa vez, por ela. Então ela já estava cansada, ela já não queria mais de fato. E eu achei isso fantástico, transformador para mim, ouvir isso, por isso que eu relatei. E aí ela decidiu sair desse ciclo, que eu falei, dizendo sim, sabe? Dizendo não, mas na verdade ela queria dizer sim, e isso não sustentava a decisão dela. Então se sobrecarregando, se anulando, vivendo cansada. Então como é que você vai mudar se você não reconhece que está errado? Se você não reconhece que está errado, não tem como mudar. A mudança, os primeiros passos começa pela consciência. Por isso que o primeiro tópico é clareza. A clareza, ela dói, mas ela liberta. A clareza dói, mas ela liberta. E é muito importante quando você entende que parar para olhar para isso pode doer, mas vai te libertar. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que eu atendo, e ela falou, eu perguntei para ela, qual recado você tem para dar para a sua versão do passado? E ela falou que eu deveria ter olhado para a minha dor antes, porque por não querer olhar eu fazia tantas coisas para não poder olhar para isso, mas quando eu decidi olhar para essa dor, eu comecei a me curar. Então olha que interessante, a clareza é o primeiro passo. Então você precisa ter a clareza, você precisa enxergar o que está te desalinhando. E o fato de você estar aqui, o fato de você estar ouvindo, já é um passo muito importante, já significa que você está disposta a desenvolver, a ter essa clareza. Então, perceba que você não está aqui à toa. Você não chegou aqui à toa. Seja você que está assistindo agora, seja você que vai assistir depois. Como eu falei, essa live foi uma live surpresa, não estava programada nem para mim, mas hoje eu tive uma falta de uma paciente e eu falei, mesmo assim, então vou fazer a live. Então, decidi falar sobre o tema que nós falamos no grupo. Então você não está sem
sem direção. Você só está vivendo contra aquilo que você mesmo quer. Talvez você quer algo, mas a sua vida, suas decisões não estão alinhadas com aquilo que você quer. Vou fazer isso a partir de hoje. Que legal. Que legal, é o comentário que chegou agora. É isso, mas continua aí que a gente só está no primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo tópico. É a decisão. O primeiro eu falei sobre a clareza. 3 pontos importantes, tá bom? Que nós estamos falando sobre alinhamento. O primeiro foi clareza, você precisa enxergar o que está desalinhado. O segundo ponto, decisão, você precisa parar de decidir pela emoção. Nossa, esse aqui, quando eu anotei, eu achei muito, muito interessante. Achei muito interessante, porque eu era muito assim, decidia muito pela emoção. Sabe o que fala, entende muito. Amém, meu amor, fica na paz. Meu esposo assistindo a live. Que legal. Bom, então vamos lá. Até deixei a câmera cair aqui, né? Me desconcentrei com um comentário aí, como é que se diz? Declaração de amor. Até me desconcentrei que caiu tudo. Mas vamos lá, ó. Segundo tópico. Você precisa parar de decidir pela emoção. Então esse é um erro muito grande, né? Decidir pelo que você sente. Então, se você está animada, você faz. Vamos supor que você tenha determinado uma meta para sua vida. Se você estiver animada, você faz. Aí, se você estiver cansada, você já não faz, já desiste. Se você estiver insegura, você trava. Perceba que as metas na sua vida você só vai alcançar quando você parar de decidir pela emoção. Não decida de acordo com a emoção que você está naquele momento. Eu acho que as emoções, por mais que nós às vezes falamos emoção positiva, emoção negativa, toda emoção tem um ponto positivo e um ponto negativo. A alegria, por exemplo, a gente considera positivo. Alegria, positivo. Mas até a alegria é uma emoção que nós devemos tomar muito cuidado. Porque quando estamos muito alegres, podemos comer demais, podemos comprar demais, podemos comemorar por muito tempo algo que já deveria estarmos no próximo passo e a gente ainda está parado ali. Eu sempre dou esse exemplo que eu ouvi e eu estou replicando esse exemplo que é fantástico para você entender como a alegria ela pode te distrair também. E por que eu estou falando isso? Porque o segundo tópico você precisa parar de decidir pela emoção. Então preste atenção nisso, ó. Se você já viu, né, um jogo de futebol, um jogo de rua, não tem juiz, você sabe disso. Então vamos lá, se um time faz um gol, o que o time faz? Começa a comemorar. Só que não tem juiz. Aí o que o outro time faz enquanto isso? Enquanto o outro time está comemorando muito, aí se distraiu. Aí o outro time vai lá, começa a partida, inicia a bola, começa a partida, vai lá e faz o gol. Aí enquanto o outro time está comemorando, algo que é legal, comemorar, celebrar, aí porque ele ficou muito tempo preso ali naquela celebração, o que acontece? Ele se distraiu. E o jogo, a partida, ela não tinha acabado. O que aconteceu foi um passo rumo à vitória. Nossa, é fantástico. Um passo rumo à vitória. Um passo rumo, não vamos dizer vitória, vamos falar conquista. Um passo rumo à meta, ao objetivo. Então você pode dar um passo rumo a algo. E aí você deu um passo grande, você já viu alguma coisa acontecer de legal. Aí você para muito tempo ali comemorando, celebrando. Então, é muito importante esse exemplo, porque às vezes pode ser até algo financeiro, um exemplo. O qual é o número 1? Clareza, você precisa enxergar o que está desalinhado. Vou recapitular rapidinho. O tema de hoje é alinhamento sim, ilusão nunca. Um tema maravilhoso. Aqui nós estamos falando que a semana pode mudar, o ano pode mudar, o mês pode mudar, mas se a tua mentalidade não mudar, nada na sua vida vai mudar. E aí eu trouxe 3 pontos para que você consiga perceber o que pode estar te impedindo de alinhar a sua vida. E o primeiro é clareza, você precisa enxergar o que está desalinhado. O segundo é decisão, você precisa parar de decidir pela emoção. Olha esse exemplo maravilhoso. Recapitulei. Agora, olha esse exemplo maravilhoso. Vamos supor que você está construindo, vamos supor que seja um negócio próprio. E vamos idealizar que com 3 meses você atingir um nível financeiro legal. Aí naqueles 3 meses, tenho tanto. Aí vai fazer viagem, vai comprar um montão de coisa, vai fazer conta. Só que quando chega no 7º mês, acontece, de repente, um mês que a empresa não está tão legal assim. E aquele empresário, só um exemplo, né? Estou me idealizando aqui, aquela empresária não fez, digamos, o capital de giro, assim que fala, né? Aquela reserva ali para se acontecer um problema, se acontecer uma emergência, não fez. Ela comemorou, mas poxa, viajar é bom, sair com os filhos é bom, mas não foi no tempo. Então talvez de repente você possa estar presa em situações na sua vida porque você está tomando decisões baseadas na emoção, entende? Então temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções, porque assim a sua vida fica muito instável, sua vida fica baseada no que você está sentindo naquele momento. Se você estiver sentindo naquele momento, você faz. Se você não estiver sentindo, você não faz. Hoje, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo hoje não estava programada.
e eu confesso que eu poderia estar descansando. Minha cliente desmarcou e eu poderia estar descansando e eu estou cansada. Só que eu falei, não, eu vou fazer essa live. Eu sou líder da Escola Mulher Majestosa, eu preciso estar lá, eu preciso estar falando, até porque a gente está com as lives aí desativadas desde dezembro. Ano passado a gente tinha uma constância de fazer live todas as semanas. E esse ano a gente começou a ir somente em março. Então eu falei, não, nós temos que fazer, eu tenho que fazer. Então se eu tomasse uma decisão baseada na minha emoção, eu não faria. Porque eu estaria agora deitada, descansando, fazendo qualquer outra coisa. Mas não estaria aqui. Mas olha quantos relatos a gente já ouviu aqui de pessoas falarem aqui, ó, tá falando comigo. Isso aí tudo sou eu. Que legal. Então perceba que o seu esforço, ele pode estar construindo algo em alguém também. Aquilo que você está fazendo, que você está construindo para você, também você pode estar construindo algo em alguém. Tá? Então vamos voltar aqui para a gente partir para o terceiro tópico e já partir para a finalização, tá bom? Uma vida emocional desorganizada gera decisões instáveis. Então, quando temos uma vida emocional desorganizada, as nossas decisões ficam instáveis. Quantas vezes eu vivi isso na minha vida, de tomar decisões e ter que voltar atrás nas minhas decisões, porque as decisões que eu estava tomando, elas estavam totalmente baseadas no emocional, no que eu estava sentindo emocionalmente naquele momento. Entende? Então, quando você tem uma vida emocional desorganizada, as suas decisões, elas ficam estáveis, tá? Mas eu posso te falar algo muito importante. Você não pode viver baseado no que você sente. Você precisa viver baseado no que precisa ser feito. Parece até que eu estou falando sobre procrastinação, né? Especialista para falar sobre procrastinação. Tá até me ouvindo agora. Mauro Santos Oficial, tá aqui no comentário. Se você quiser seguir também ele. Ele fala bastante sobre procrastinação, inconstância. E tá um tema aí bem parecido, tá vendo? Você pode viver baseado no que sente. Você não pode viver baseado no que sente. Você precisa viver baseado no que precisa ser feito. Interessante, né? Porque a emoção, ela pode mudar, mas posicionamento não. A emoção, ela pode mudar, mas posicionamento não. Então esse foi o segundo tópico. Decisão. Você precisa parar de decidir pela emoção. E o terceiro ponto é posicionamento. Então, se você estiver anotando, anota aí. Clareza, decisão e posicionamento. Você precisa parar de negociar aquilo que te destrói. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Você precisa parar de negociar aquilo que te destrói. Dos três, esse é um dos pontos mais fortes. Dos três, esse é um dos pontos mais fortes. Porque, às vezes, nós sabemos o que precisa ser feito. Às vezes, você, de repente, você já chegou aqui com a clareza, inclusive. De repente, você já é uma pessoa que tem que não se deixa dominar pelas suas emoções, mas você ainda não tem um posicionamento. Você ainda negocia com aquilo que te destrói. E esse é o ponto dos três tópicos, acho que esse, para mim, é um dos mais fortes. Você até sabe que precisa ser feito, mas você continua permitindo o que desorganiza a sua vida. Aceitando aquilo que te sobrecarrega, mantendo hábitos que te cansam, convivendo com situações que drenam a sua energia. Porque falar sobre posicionamento, eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Falar sobre posicionamento, e hoje mesmo eu falei isso. Quando você se posiciona, muitas pessoas vão se afastar de você. Muitas pessoas vão se afastar de você. E aí, quando você não está preparado para viver essa realidade, ou seja, quando você é dependente das pessoas, quando você não tem a sua autoestima construída, quando você não tem a sua identidade consolidada, aí você quer evitar esse afastamento das pessoas. Para evitar, você não se posiciona. Então, percebeu que eu estou falando aqui de pessoas que já sabem que precisa se posicionar, já têm a clareza, mas não se posicionam por medo da rejeição, por medo de ficar sozinha, por medo das pessoas irem embora. Então, olha que interessante, né, de você refletir hoje para a sua vida. Por que é que você ainda está negociando com aquilo que te destrói? Meu esposo está assistindo comigo, ele está adorando. Que bom, Rosângela, que bom. Que bom. É importantíssimo. Nossa, que legal você falar que seu esposo está assistindo. Vocês estão assistindo aí em casal. Olha que lindo. Isso é muito legal. Tá bom? Parabéns para você e para o seu esposo. Tá bom? Vocês estão vivendo um momento único que está se perdendo na vida de muitos casais. Sentarem juntos para assistir algo construtivo. Parabéns para vocês dois, tá bom? Então vamos lá. Esse é o ponto mais forte, como eu falei. Então olha só. Você vai aceitando aquilo que sobrecarrega. Você vai mantendo hábitos que te cansam, você permanece em situações que drenam a sua energia, seja amigo, seja no trabalho, seja
é polêmico falar isso, mas quantas pessoas estão até precisando abrir mão de algumas coisas em relação até a ministério, porque já não estão aguentando, mas continuam, com medo da rejeição. É muito forte. Boa noite, Ana Célia, que bom. Você chegou agora, mas você pode voltar à live depois e assistir no comecinho, tá bom? Parabéns por estar aqui, negociando aquilo que te destrói, é isso. Então vamos lá, ó. Isso impede a mudança. A gente está falando aqui sobre a gente tá falando sobre 3 tópicos que pode estar impedindo a sua mudança. Então eu comecei falando que não é uma semana viral, hoje é segunda-feira, por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje. Hoje é segunda, então hoje é a semana que vai ser diferente. Se o seu posicionamento não mudar, a sua semana não vai ser diferente. Eu posso estar desconstruindo a sua ideação de que virou a semana vai ser diferente. Não vai, a gente está em março. Quando virou o ano, você falou isso. Quando virou o ano, a virada do ano, você falou, esse ano vai ser diferente, a gente já está em março. E não está sendo diferente. Não está sendo. Então, isso aqui é para despertar. Essa live aqui é para te despertar. O tema dessa live é alinhamento sim. Vou voltar aqui, ó. O tema dessa live é alinhamento sim, ilusão não. Eu quero te tirar da ilusão de que a sua vida está maravilhosa. De repente não está. Porque, de repente, você não está vivendo, talvez você não está vivendo aquilo que você planejou para você para esse ano, porque você está perdida. Você está perdida. Monique, então como fazer? Como fazer para me encontrar? Como fazer? Primeiro passo, clareza. Segundo passo, decisão, que nós falamos sobre não se guiar pelas emoções. E o terceiro passo, posicionamento. Posicionamento. Pare de aceitar sobrecarga, pare de manter hábitos que drenam a sua energia. Esta live é minha esposa, autêntica no que diz. Alinhamento sim, ilusão não. Esse tema realmente. Hoje, faltando meia hora, eu falei, gente, qual o tema? Qual o tema? Alinhamento sim, ilusão não. Pronto, vai ser esse. Quero tirar você da ilusão de que a sua vida está maravilhosa. Peraí, pode não estar. Por quê? Porque você planejou muita coisa e você não está fazendo. Tá bom? Então, olha só, nosso daí. Alinhamento começa quando você para de negociar com aquilo que te destrói, emocionalmente falando. O alinhamento começa quando você para de negociar com aquilo que te destrói, emocionalmente falando. Porque enquanto você aceita, você continua no mesmo ciclo. Você continua preso no mesmo ciclo, tá bom? Então nós vamos partir para a finalização, mas calma. Nós vamos fazer o uso agora de uma ferramenta. Tudo aquilo que é para treinar, para desenvolver, para te fazer refletir dentro do processo terapêutico, a gente chama de ferramenta. Nós não estamos aqui em uma sessão de terapia, claro, é uma live. Mas eu achei interessante trazer uma ferramenta para te ajudar a desenvolver isso. Se você leu, vai ter uma live, alinhamento assim, ilusão não, foi o tema que eu botei. Então você se identificou, se você está aqui até agora, você se identificou. Então é importante você fazer uso dessa ferramenta. E são 3 perguntas, não dá para me digitar elas aqui, porque eu estou aqui pelo computador, aí se eu for ficar mexendo, eu posso acabar fazendo alguma coisa que não é para fazer aqui. Mas eu vou falar para você, tá? Então hoje eu quero te deixar algo prático. Você nem precisa responder agora. Você pode responder mais tarde ou amanhã, depois de refletir em tudo que foi falado aqui. É uma ferramenta que é bem simples, mas ela é poderosa. E eu vou deixar para você 3 perguntas, tá? Depois você vai responder aí na sua intimidade, refletindo, tá? A primeira é: por que eu digo que quero viver? É a primeira pergunta. É simples. O que é que eu digo que eu quero viver? Aí você anota aí, tá bom? Pega o papel e a caneta rapidinho. Vai ser fundamental você anotar isso aqui. O que eu digo que quero viver? É a primeira pergunta. Como eu falei, você nem precisa responder agora. Porque depois você pode pensar com mais calma. Peraí, eu falo tanto que eu quero um carro. Eu falo que eu quero ter minha habilitação. Eu falo que eu quero fazer uma faculdade. Eu falo que meu ministério, Deus falou tanto sobre tal coisa no meu ministério. Eu quero uma viagem. Eu quero... Enfim, muitas coisas. O que eu digo que quero viver? Aí a segunda pergunta essa daqui é forte, essa pergunta é forte. Já vai te confrontar agora. O que a minha rotina está mostrando? A gente está seguindo aqui, tá? A gente está seguindo essas 3 perguntas, vão te levar a uma reflexão. Primeira, o que eu digo que quero viver. Segunda, o que a minha rotina está mostrando? Essa pergunta já te confronta, mas é um confronto saudável, tá? Então vamos lá. Essa foi a segunda, o que a minha rotina está mostrando. E terceira, o que eu preciso parar de permitir a partir de hoje?
Então essas 3 perguntas, elas vão seguindo uma construção na sua mente sobre o que pode estar te impedindo, te atrapalhando. O que pode estar fazendo você ficar presa naquele ciclo, girando, girando, girando e você não sai do lugar. O que será que pode? Essas 3 perguntas vão te fazer refletir, tá? O que eu digo que quero viver? O que a minha rotina está mostrando? Essa pergunta é poderosa. Para você perceber se a sua rotina ela está alinhada com aquilo que você diz que quer viver. Porque a gente pode falar muita coisa, que a gente quer viver muita coisa. E às vezes a gente não tem uma rotina alinhada àquilo que a gente quer viver. E o mais interessante é que a gente fala, mas quando eu viver, eu alinho minha vida. Só que o problema é que talvez tenha que ser o contrário. Aí, vamos espiritualizar, né? Vamos espiritualizar. Enquanto você diz, quando eu viver, eu alinho minha vida, aí Deus está falando, minha filha, mas eu que estou esperando você alinhar a sua vida para você começar a viver. Então, eu imagino Deus olhando pra gente e falando assim, alinha a tua vida primeiro para depois você viver. E a gente falando, eu vou viver para depois alinhar minha vida. É muito forte, né? É muito forte. Então, assim, eu quero que você reflita, tá? Nessas suas respostas. Tem vezes que eu atendo as pessoas, né? As mulheres, elas falam assim, eu pergunto algo e elas dão uma resposta e elas me falam, tá certo. E eu falo, não tem certo ou errado. As respostas estão com você. Isso aqui é reflexão. É análise, é reflexão. Então aqui estão as perguntas que vão te ajudar a sair desse ciclo que nós passamos a live falando. E a última é, o que eu preciso parar de permitir? O que eu preciso parar de permitir a partir de hoje? Então você vai ter que refletir bastante e assumir um compromisso com você. Assumir esse compromisso, porque olha só, o que eu preciso parar de permitir a partir de hoje? Então você vai ter identificado. Uma vez que você identificar, você vai ter que assumir esse compromisso com você. Então não tem mais como fingir que não está percebendo. Vou começar a fazer isso. Meu esposo falou que vai me ajudar muito. Ótimo, ótimo, Rosângela. Já está te ajudando muito e vai te ajudar muito. Então, uma vez que você colocar isso aqui no papel, o que eu preciso parar de permitir a partir de hoje? Aí você vai refletir e uma vez que você identificou, quando aquela situação acontecer, pode ter certeza que você já vai agir diferente. Porque você vai ter assumido o compromisso com você. Tá bom? E escolha hoje uma nova direção para a sua vida. Saia desse ciclo. Saia desse ciclo. Escolha uma nova direção. Não é amanhã, não. É hoje. Não é quando passar o fim de semana. Não, é hoje. Quando passar o carnaval. Já passou o carnaval. Agora quando passar a Páscoa. Vai chegar a Páscoa porque o que tem que passar não é o tempo. É a sua mentalidade que tem que mudar. A mudança ela não acontece com a virada da semana, com a virada do mês. Ela acontece com a sua decisão. Ok? Bom, então se você ouviu tudo isso, e você refletiu, que bom que você ficou aqui até o final, você que está assistindo depois, que bom, ótimo. Eu entendo que não é tão fácil assim posicionamento, não é tão fácil assim clareza. Essa live ela despertou em você. Vai me ajudar na palestra que vou falar sobre procrastinação e inconstância. Ótimo, que bom, que honra poder contribuir um pouquinho nessa palestra de alguma forma. Que bom, que honra. E aí, bota aí onde vai ser essa palestra aí, ou melhor, né? Quem estiver aqui vendo no comentário, pode seguir também Mauro Santos Oficial. Se você tiver identificado o que é a procrastinação, porque olha interessante, olha a última pergunta. O que eu preciso parar de permitir a partir de hoje? Pode não ter nada a ver com ninguém, porque a gente logo pensa, não, tem que parar de permitir fulano fazer isso comigo, não sei o quê. Pode ser você mesmo. Parar de procrastinar, um exemplo. Né? O que eu preciso parar de permitir hoje, a partir de hoje? Parar de permitir a procrastinação dominar minha vida. A inconstância dominar minha vida. Porque isso aqui também pode ter a ver só com você. Eu estou passando por uma ansiedade horrível. Entendo, Rosângela, eu entendo. Eu entendo e que bom que você está aqui assistindo isso. Eu não sei se você já está lá no grupo, mas era sobre isso que eu ia falar agora. Que bom que você está aqui, você já identificou que é ansiedade. Isso é muito bom. Eu já tive crises de ansiedade há uns anos atrás e eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Você já identificou, Rosângela. Esse é o passo inicial, não é? A consciência. Como eu faço para assistir o seu esposo? Você rola aqui nos comentários, aí você vai estar escrito aqui, ó, Mauro Santos. Estou no grupo. Então não se preocupa não, Rosângela. Eu boto lá no grupo também sobre essa palestra, tá bom? Eu boto lá, tá bom? Fique em paz. Então vamos lá. Se você ouviu isso tudo aqui, você sabe que você precisa mudar, mas que talvez sozinho você possa pensar assim, vai ser muito difícil sozinho. Com acompanhamento é melhor.
Hoje mesmo nós ficamos conversando aqui por quase 1 hora, já vai dar 1 hora, e você vê o quão é bom você ter um acompanhamento. É por isso que eu criei o grupo da Escola Mulher Majestosa, que é um grupo para mulheres, um grupo de apoio emocional, mas não é só apoio emocional de falar assim, ok, eu te entendo, não é só isso. Quem está no grupo sabe que eu disponibilizo ferramentas, eu disponibilizo reflexões profundas, os áudios que eu coloco são com experiências próprias ou experiência de paciente, sem citar nome, mas as experiências também contribuem para que você se identifique, tá? E também se localize aí na sua vida o que você precisa ajustar. Então, o grupo da Escola Mulher Majestosa, ele não é um grupo vazio, e ele não é para mulheres rasas, ele é para mulheres profundas, tá? Então, parabéns se você está ouvindo e você já está no grupo da Escola Mulher Majestosa e está aqui na live, parabéns, nós vamos voltar com tudo aí agora nas lives, porque estávamos um tempinho aí sem fazer as lives, tá? Então, eu tenho um grupo onde todo dia eu coloco lá direção, Deus mandou você no momento certo, amém, glória a Deus. Então, é um ambiente de apoio, de clareza, de crescimento. Como que eu faço para participar, Monique? Estou te assistindo agora, ou então estou assistindo depois, poxa, nem sei onde que é. Vai no link da minha bio, você vai, tem 2 links, um é o meu WhatsApp e o outro é o grupo. Você clica no grupo, você vai entrar direto no grupo. Ou você pode clicar no meu WhatsApp e falar direto comigo. Se você quiser entrar no grupo, você vai direto no grupo. Se você quiser falar comigo, vai ser para falar sobre isso que eu vou falar agora. A mentoria, que tem o foco em autoestima e identidade. Por que mentoria? Porque uma vez por mês eu me encontro, foi a minha pastora que mandou para mim. Ai, que legal, que bom. Depois você conversa comigo lá no privado, fala pra mim quem é, tá bom? Então, olha só. Uma vez por mês eu me encontro com um grupo de mulheres da minha mentoria. Que mentoria é essa, Monique? Segredos da autoestima. Olha que interessante. Segredos. Então, eu revelo nessa mentoria os segredos que me ajudaram a construir a minha autoestima e identidade e fazer de mim a mulher que eu sou hoje. Então, não é um curso, é uma mentoria, onde eu pego pela sua mão e a gente caminha na construção da sua identidade, da sua autoestima, de uma forma mais lado a lado, tá? Você vai receber algumas gravações também, vídeo que eu disponibilizei nessa mentoria, e nas gravações, em todos os vídeos que eu gravei, nós temos ferramentas práticas. Como que são essas ferramentas? É como essa que a gente usou hoje, tá? A diferença é que em todas as ferramentas que você fizer, você vai poder receber uma devolutiva. Ou seja, você vai poder mandar para mim e eu vou poder te dar um retorno, tá bom? Então nós temos mapa de identidade, tem muitas ferramentas lá. Então, essa mentoria existe para te ajudar a sair desse ponto, a sair da baixa autoestima, a sair da sobrecarga emocional e parar de uma vez por todas, sair desse ciclo que você pode estar preso há anos, há muitos anos. Comparação, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Então, é sobre você parar de se perder emocionalmente, se posicionar com segurança. Hoje mesmo falamos sobre posicionamento, né? Viver com mais clareza e com mais leveza, não se sentir mais travada dentro de si mesma. E eu achei interessante que uma das alunas falou para mim o seguinte: se eu soubesse que era assim, eu já teria feito antes. E eu achei isso interessante porque eu falei assim, nossa, então há quanto tempo, né, essa pessoa pode estar travada? Há quanto tempo? E às vezes mulheres cristãs, inclusive, que vão a todos os dias na igreja, que oram todos os dias, assim como eu também um dia fui assim. Mas o cuidado espiritual não isenta o cuidado emocional. E vice-versa, o cuidado emocional não vai isentar. Eu fiquei tão feliz que eu conversei com uma paciente hoje e ela falou pra mim, eu busquei uma ajuda espiritual porque eu me liguei naquilo que você falou pra mim, que a ajuda emocional não isenta a espiritual. E eu procurei, eu consegui. E eu quero te falar hoje que eu consegui. E eu fiquei tão feliz porque o fato dela ter buscado a ajuda espiritual na igreja dela, na pastora dela, algo que ela não tinha coragem de falar, e eu orientei ela, falei com ela, e ela foi lá e procurou. Eu achei isso tão legal, porque é como se fosse os dois caminhando juntos. Porque nós sabemos que somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós já até tivemos uma live sobre isso, que teve uma convidada. E quando se fala da alma, emoções. Quando se fala do espírito, é a sua conexão com Deus, tudo bem? Mas o cuidado da alma não isenta o cuidado espiritual. Acho que eu falei demais, bebo uma água. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu bebo água? Geralmente eu vou falando e bebendo, acho que eu esqueci. Não bebi. Comentem aí pra mim quanto que isso te impactou, o quanto que ouvir o que eu falei te impactou, o quanto que, de 0 a 10, comenta pra mim de 0 a 10, o quanto que essa live te ajudou. Comenta pra mim. De 0 a 10, o quanto que essa live te ajudou a você ter clareza, a você entender que não deve estar
se guiando pelas suas emoções e a você desenvolver, te ajudar a entender aonde que você precisa se posicionar. Comenta aqui pra mim, tem algumas pessoas ao vivo? Comenta aí pra mim, de 0 a 10, o quanto que essa live te ajudou? Comenta aí pra mim. 10, me tirou muitas dúvidas. Que legal, depois você assiste no começo. Foi você que falou que chegou depois, não foi, Nilda? Depois você assiste no começo. Rosângela 10, que bom. Então é isso, a minha missão é essa, impactar mentes e transformar vidas. E se você gostou dessa live, isso significa que você está totalmente apta a entrar na mentoria. A Vivi é aluna da mentoria, se não me engano, a mentoria Segredos da Autoestima, né, Vivi? Quanto tempo, Vivi? Voltamos para o Instagram. A Vivi estava em todas as lives do Instagram, mas a gente tinha parado, a gente tinha tentado ir para uma outra mentoria. Olha, mentoria não. Uma outra plataforma que eu não gostei, não gostei. Nossa, eu me sentia muito falando sozinha naquela outra plataforma. Esther, tudo bem? Quanto tempo, saudade. Me sentia muito sozinha, falando sozinha naquela plataforma. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o Instagram. Só troquei. Verdade, né, Vivi? Já estava com saudade. É isso aí, vamos voltar com tudo. Eu só troquei o Instagram, porque antes eu fazia no meu Instagram. Agora não, vou fazer só no da Escola Mulher Majestosa, tá bom? Toda live, Monique, eu escuto no dia e depois eu vejo outra vez com mais calma, pensando e refletindo melhor. Que legal, Nilda, eu nunca tinha ouvido isso. Meu esposo diz que faz isso. Meu esposo diz que assiste 3 vezes. Uma ele assiste, a outra acho que ele anota, a outra ele assiste de novo, enfim. E a Nilda fez isso. Parabéns, Nilda. É isso que é ser aluna majestosa. É isso que é ser aluna majestosa. É você ter sede de mudança. É você ter sede. E por isso que eu falei no começo da live que a Escola Mulher Majestosa não é para mulheres rasas, não é. É para mulheres profundas. Por isso que você vê que entra muita gente, daqui a pouco sai, daqui a pouco... E tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema. E vai sendo filtrado, vai ficando aquela que é profunda, aquela que gosta de profundidade. E é por isso que você está aqui, tá? Bom, mas vamos partir agora para o final, porque falta 5 já para as 10. Então é isso. Então já falei sobre o grupo da Escola Mulher Majestosa, o link está na minha bio. A mentoria Segredo da Autoestima, se você quiser participar, é só você clicar no link da minha bio e você vai falar no WhatsApp comigo. Aí você vai falar, Monique, eu já estou no grupo, ou então quero entrar no grupo e eu quero também a mentoria. Nós vamos ter daqui a, talvez já essa semana, que é sempre uma vez por mês, e esse mês a gente não teve, então deve ser essa semana ou no máximo semana que vem. Nós vamos ter a nossa sessão da mentoria, tá? Do Segredo da Autoestima, tá? Então, eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes você pode pensar que aqui eu falei sobre ter uma vida perfeita. Não foi isso. Eu não tenho uma vida perfeita. Você olha pra mim e pensa, nossa, Monique deve ser perfeita. Não, não sou. Não sou. E nunca vou ser. Essa é a verdade. Só que não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre não viver mais perdida dentro de si mesma. Então eu não tenho uma vida perfeita, não. A Monique não é perfeita, mas perdida eu também não sou. Eu não sou perfeita, mas perdida eu também não sou mais. Como um dia eu já fui. Então perceba que aqui a gente está falando sobre direção, sobre saber para onde está indo, sobre saber o que quer. Tá entendendo? E não sobre perfeição. A mulher majestosa sabe que perfeição não existe. Mas ficar perdida, nunca mais. Tá bom? É por isso que no grupo da Escola Mulher Majestosa trabalhamos bastante com direcionamentos pontuais, por exemplo. Esse mês mesmo, passamos o mês inteiro falando sobre alinhamento. No mês que vem, inclusive, nós vamos falar sobre as virtudes da mulher. Nós vamos falar sobre a mulher virtuosa, olha que legal. E eu já tenho umas convidadas que vão estar falando conosco. Então nós vamos passar 3 meses falando sobre a mulher virtuosa. Por várias perspectivas a gente vai falar, tá bom? Então vai ser maravilhoso ter você, tá bom? A Escola Mulher Majestosa está passando aí por umas atualizações, estamos fazendo parcerias, e eu quero te convidar a crescer junto conosco, tá bom? Quando eu cresço, você cresce, quando você cresce, eu também cresço junto e nós estamos juntas, crescendo, tá bom? Bom, então é isso. Então de 0 a 10 ajudou aqui bastante, né? A Nilda falou que anota, assiste de novo, parabéns. E hoje eu quero dizer para você, continue buscando a evolução para sua vida. Tá bom? Continue buscando a evolução para sua vida. Hoje eu vou terminar aqui essa live com uma frase que eu termino para as minhas pacientes quando eu percebo que a sessão foi bem reflexiva. Eu termino pedindo para elas completarem uma frase. E essa frase é o seguinte, e se você está com papel e caneta aí, eu vou pedir para você completar para a gente finalizar isso aqui. Não precisa completar agora, mas talvez mentalmente. Que é o seguinte, eu termino, geralmente eu falo sessão, mas aqui é live. Eu termino a live me sentindo, e aí você escreve como é que você está se sentindo. Eu termino a live me sentindo, aí você escreve. Tem mais um pedacinho. E disposta a,
Então, vai se tornar uma frase inteira. Eu termino a live me sentindo, aí você completa, com uma ou duas palavras no máximo. Aí depois continua. E disposta a, aí você completa. Então, você vai completar nessas duas partes. Eu termino a live me sentindo, completa. E disposta a, aí você completa, tá bom? Isso vai te ajudar, porque isso é quase que um decreto. Isso é quase que um decreto. Isso é um compromisso que você vai afirmar. Eu termino a live me sentindo tal coisa. E disposta a tal coisa. Então, declara isso pra você. Declara isso pra você. E todas as vezes que você estiver pensando em desistir do seu projeto, daquilo que você idealizou, você pode ler isso daí. Não, mas naquele dia eu terminei a live me sentindo daquele jeito e disposta a fazer aquilo. Então, não vou retroceder, não. Então, você pode decidir se continua vivendo na ilusão ou se você quer começar a ter uma vida alinhada, tá bom? Então é isso, porque uma nova semana, ela não muda nada. Uma nova semana não muda nada, mas um novo posicionamento muda tudo. Foi a frase que eu botei hoje cedo no grupo. Uma nova semana não muda nada, mas um novo posicionamento muda tudo. Eu termino a live me sentindo leve e disposta a melhorar. Que bom, Vivi, aluna majestosa, é isso. Então algumas estão mais leves, algumas estão assustadas porque reconheceram aquilo que precisa se posicionar, mas eu acredito que não foi à toa que você chegou aqui, tá bom? Então, para finalizar, lembre-se que os links estão na minha bio para você entrar no grupo, para você entrar na mentoria, Segredos da Autoestima, tá? E mais um terceiro recadinho. Se você quiser levar um conteúdo aprofundado sobre identidade da mulher cristã, a autoestima, então você pode levar a imersão, o despertar da mulher majestosa para a sua igreja. Ah, como que é essa imersão, Monique? Não dá tempo aqui de eu falar, gente, já são 10h01 da noite. Mas você pode clicar agora aqui, tá? No Instagram da Escola Mulher Majestosa. E as primeiras postagens já são. As primeiras postagens já são o vídeo, foto de como funciona a imersão. É um conteúdo aprofundado. São 3 horas com ferramentas práticas para abençoar o grupo de irmãs da sua igreja ou estender também para quem mais vocês quiserem convidar. Então, 3 recadinhos. Entre no grupo. Se quiser participar online da imersão Segredos da Autoestima, entre em contato comigo no privado. E terceiro, se você quiser levar a imersão Mulher Majestosa para a sua igreja, entre em contato comigo no WhatsApp também, que a gente vai agendar, que a gente vai verificar a disponibilidade. Eu terminei a live me sentindo maravilhosa e disposta a melhorar, né? Deve ser melhorar. Disposta a melhorar. É isso aí. Então, parabéns a você que ficou até o final, que se disponibilizou e ficou até o final, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês, tá bom? E é isso aí, continuem orando por mim, pelo Ministério da Escola Mulher Majestosa, porque nós estamos crescendo juntas, tá bom? Então fiquem com Deus. Tchau, tchau. E quando tiver a próxima live, eu vou avisar lá no grupo. Então entrem no grupo. A gente não tem ainda dia fixo, mas em breve a gente vai ajustar o dia fixo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Rosângela. Boa noite. Tchau, Vivi. Tchau, tchau a todas. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.